Bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e está começando mais um vídeo do novo quadro aqui do canal, indicando séries, indicação de séries, ou séries que eu indico, qualquer coisa do tipo, que são vídeos que eu faço junto com um grupo de apoiadores que tem aqui do canal. Para você que não sabe, o canal tem um grupo de apoiadores que ajudam o canal financeiramente, com um pouquinho ali o quanto que eles podem, mas eles fazem parte de tudo isso. A gente tem um grupo no WhatsApp e uma vez por mês eu pego uma indicação de série deles e eu indico uma série também para trazer para você que está procurando novas séries. Esse é o quadro feito pensando em você. Uma vez por mês eu vou indicar duas séries aqui, como eu disse, uma feita por mim e uma feita pela galera do grupo. A minha série é mais fácil de eu falar e a que eles indicam normalmente eu assisto pelo menos uns 5, 6 episódios ali para poder ver do que ela se trata e poder recomendar para vocês também. E a série que eu indico, vocês também vão ficar sabendo da opinião deles, porque assim vocês não ficam só com o meu clubismo aqui, porque obviamente eu vou indicar uma série que eu gosto. Tem uma playlist criada para esse canal que eu vou deixar o link aqui no card. Já tem 2 vídeos, cada um com 2 séries indicadas, e dessa vez as indicações serão Star Trek de 1966, a série original, e The Mentalist, ou O Mentalista em português. E antes de eu falar um pouquinho dessas duas séries para poder indicar, para ver se você vai gostar ou não, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like também que ajuda bastante na divulgação do vídeo, e estamos rumo aos 40 mil inscritos, eu conto com a sua ajuda, mano, estamos chegando lá. Se inscreve aqui embaixo, e se você já é inscrito, compartilha esse canal, esse vídeo com outras pessoas, para que elas venham conhecer aqui também o canal e a gente consiga alcançar essa marca. Vou começar falando então da minha indicação, que foi The Mentalist, que eu indiquei para eles também assistirem, alguns conseguiram assistir e trouxeram a opinião deles também. Mas primeiro eu vou apresentar a série pra vocês. The Mentalist, pra você que ainda não conhece, talvez você já tenha ouvido falar, porque passava no SBT, se eu não me engano. Mas pra você que ainda não conhece, ela pode ser classificada como uma série policial, só que ela vai um pouco além, um pouco melhor do que isso. The Mentalist, ela é tão boa que ela vale a pena essa indicação só pelo protagonista. Não que a história da série não seja boa, ela é muito boa, mas o protagonista em si, mano, ele é muito carismático. É o Patrick Jane, caso você ainda não conheça. O Patrick Jane, ele ganhava muito dinheiro porque ele trabalhava como falso vidente. Então ele adivinhava o futuro das pessoas, ou fazia algumas adivinhações sobre a vida da pessoa, ganhava muito dinheiro e começou a ganhar muita fama por causa disso. Só que ele não era vidente nem nada, ele só é muito inteligente e sabe ler muito bem as pessoas. Só que ele fingia que ele era vidente, como acontece em muitos casos. E a fama dele foi crescendo tanto que a polícia chamou ele para uma consultoria para tentar capturar um serial killer chamado Red John. Esse serial killer é conhecido por matar as pessoas e usar o sangue das vítimas para desenhar um rostinho sorrindo na cena do crime. E já estava durando muito tempo, a polícia não conseguia capturar e acabou pedindo ajuda do vidente Patrick Jane. E ele começou a ajudar a polícia, mas ainda estava no começo da investigação com a participação dele. E aí ele foi chamado para participar de um programa de TV também, por causa da fama de vidente que ele tinha. E no meio dessa entrevista perguntaram para ele sobre esse serial killer chamado Red John. E aí ele, com o ego lá em cima para responder essa pergunta, ele acabou cometendo o maior erro da vida dele. Subestimou o Red John e começou a criticar muito ele no programa ao vivo, falando que ele não era um serial killer de verdade, que ele era uma farsa, que ele ia ser pegado a qualquer momento e tudo mais. E quando ele saiu desse programa de TV e foi para casa, ele encontrou a mulher e a filha dele mortas, e um desenho na parede que torturaria ele pro resto da vida. E como ele não conseguiu sossegar, ele começou a tentar ajudar a polícia ainda mais a encontrar esse serial killer para poder se vingar, porque a mulher e a filha dele tinham sido mortas por esse cara. Só que o Red John ele também era muito foda, então ele ficava invisível e as pessoas não conseguiam encontrar ele. E enquanto não conseguia encontrar, o Patrick Jane começou a ajudar em alguns outros casos da polícia, alguns casos mais simples. E com isso ele acabou conseguindo um emprego de consultor da polícia e ajudava literalmente em todos os casos, para ele poder acompanhar toda a rotina da polícia e conseguir cada vez mais informações sobre esse serial killer para tentar capturar ele um dia. Esse é mais ou menos o plot de The Mentalist. Mano, é sério, é uma das séries mais fodas que eu já assisti e uma das poucas que eu tenho muita vontade de ir lá e assistir tudo de novo. Eu só não faço porque realmente eu não tenho tempo. Só que a história é muito boa, o protagonista, ele é muito foda, ele dá umas soluções pros casos que você olha e fala, mano, que simples, velho, por que ninguém pensou nisso? Sabe, ele faz uns bagulho muito bom, mano. Vale muito a pena assistir. Só pelo protagonista já é razão suficiente pra eu indicar essas séries pra vocês. E ele é muito legal porque ele é simpático, sabe? Ele conversa, ele ri, ele se envolve com todo mundo. E ele é bem diferentão, ele não é um policial. Ele é um cara comum. Então ele gosta de tomar um chazinho, ele colocou um sofá no meio da delegacia pra poder dormir lá do sofá. Mano, sério, eu duvido, eu te desafio a você não assistir, sei lá, a primeira temporada e não se apegar à série e ficar com vontade de assistir até o final. É muito foda. E agora eu vou ler a opinião de alguns dos apoiadores que chegaram a assistir The Mentalist, os primeiros episódios ali, e o que eles acharam sobre isso. Primeiro a opinião do Manuel Neto. Séries policiais, investigação e detetive já é algo que não me agrada, porém achei bem interessante o protagonista, o seu jeito diferente de desvendar os casos. Bastante original. Sem dúvida, é o personagem mais interessante da série.
deixando os demais meio que ofuscados, os tornando sem uma característica que os tornem memoráveis, diferente do protagonista que é super carismático com seu incrível poder. E apesar disso, não o suficiente para me fazer continuar nessa história, apenas por ser algo bem procedural, algo que não procuro no momento, mas é uma ótima opção para quem quer começar uma nova série do gênero. E realmente, no começo, é Patrick e Jane e o resto, porque você não presta atenção, mas os outros, eles têm a sua importância, eles vão crescendo cada vez mais na série também. Mas o Patrick e Jane é sim o foco, e é ele que faz valer essa série, senão seria só mais uma história policial. Aí tem também a opinião da apoiadora Janaína. Bem, eu já conhecia a série The Mentalist antes mesmo de ser sorteada. É uma das melhores séries que eu conheço por ter um protagonista diferente, com uma mente aberta e realista, além de ter personagens secundários muito bem aproveitados. A série tem a habilidade de nos surpreender dando reviravoltas. Red John, um ótimo vilão na minha opinião, no nível do Patrick. A relação de Jane e Lisbon é uma das melhores coisas da série, juntamente com o humor e a grande pergunta, quem é o Red John? Como vi toda a série, posso dizer que tem um final satisfatório, apesar de dar uma decaída no final. E sim, mano, o Red John, ele é um vilão que você desacredita, porque ele aparece muito pouco, quase não aparece na verdade, né? Ele vai deixando alguns detalhes, algumas pistas assim, que intrigam muito o Patrick e Jane, que é um cara muito inteligente e não consegue pegar o Red John. Então ele tem um vilão à altura, mano. E até isso acontecer, até esse confronto chegar, tem histórias muito interessantes também ao longo do caminho. E realmente a relação da Lisbon, que é uma das principais ali, junto com Patrick e Jane, é muito legal de assistir, é uma das coisas mais memoráveis da série também. E infelizmente sim, no finalzinho, algumas temporadas ali, alguns episódios, dá uma decaída porque acaba caindo na repetição, infelizmente. Só que mesmo assim o final é muito bom, o desfecho de toda essa história do Red John, o que acontece depois também é muito interessante, então vale a pena assistir mesmo assim. Não é que ficou ruim, é que se comparar com as primeiras temporadas, tem uma certa caída, mas é normal. E por último, mais uma opinião aqui do Thiago, dessa vez, um dos apoiadores também. Eu assisti a primeira temporada e gostei muito. Vi a primeira temporada e pra mim é como se fosse Lucifer. Não cheguei a ver as demais porque estava vendo outras séries intercalando entre temporadas. Mas é uma série que eu pretendo terminar sim. O estilo eu gosto muito, é meio mágico. Ele, por ser um mentalista, tem um alto poder de percepção e observação e é algo que eu gosto bastante. E realmente ele tem uma percepção tão acima da média que parece que ele tá fazendo mágica, não é à toa que ele fez muita fama se passando por vidente. E eu acho que essa comparação com Lucifer foi mais por ser uma série policial, mas ter um protagonista que não é um policial, mas que é muito carismático e que a gente acaba se apegando a ele. Então essa é a primeira indicação desse vídeo, The Mentalist, e agora eu vou para a segunda indicação, essa que veio dos apoiadores, que foi a Star Trek Original Series, que foi a de 1966, durou até 68, 69, alguma coisa assim. Essa série, ele é a primeira de todas as séries de Star Trek, Jornada nas Estrelas, que você provavelmente já ouviu falar, que deu origem àquele símbolo do Spock, que ele faz assim, que nos primeiros episódios eu não vi esse negócio acontecendo, essa saudação dele, mas é algo original dessas séries. E é uma história que, mano, revolucionou o mundo nerd, a gente sabe muito bem disso. Deu origem a praticamente tudo desse gênero que a gente conhece até hoje. Essa foi uma das primeiras coisas que aconteceram, porque, mano, é da década de 60. Ali a gente acompanha o Capitão Kirk, o Dr. Spock e alguns outros da tripulação da nave Enterprise. Eles saem por vários planetas aí do universo para salvar algumas pessoas, resgatar alguns humanos, batalhar em algumas guerras e tal. Eu não entendi muito bem o objetivo principal deles, acho que não foi dito nesse primeiro episódio, mas eles fazem isso, viajam por vários planetas e acabam encontrando várias situações diferentes. E por mais que eu conheça, que eu já tenha ouvido falar, você provavelmente também já ouviu falar em algum momento da sua vida, né? Você já viu a saudação do Spock em algum lugar, mas eu confesso que não é uma série que provavelmente eu assistiria se não fosse por indicação. Porque quem me conhece sabe que não é o estilo de série que eu acompanho, que eu gosto mais e tal. Só que eu me surpreendi. Quando ela foi sorteada, eu achei que eu não ia gostar tanto, por ser uma série muito antiga. Porque uma série de ficção científica, normalmente ela depende de efeitos especiais. Na década de 60, os efeitos especiais, né, não são aqueles tão bons assim. Então eu achei realmente que não ia gostar da série. Só que eu me surpreendi, porque é muito legal. Os efeitos especiais, eles são ruins? São. Só que não é o principal, sabe? A história deles é a melhor coisa da série. Cada um dos primeiros episódios que eu assisti 5. Cada um desses tem uma história muito interessante para ser acompanhada. Não é só os efeitos especiais, sabe? Fora que os efeitos, eles não abusam, porque eles sabem da pouca capacidade que eles têm. Mas mesmo quando usa, pra aquela época, até que é bom, mano. Tanto que eu já vi algumas outras séries aí desse gênero da década de 80 e 90 que, mano, essa da década de 60 acaba sendo até melhor. Mas mesmo assim, uma das coisas que eu gostei bastante da ambientação que eles fazem é que eles não inventam bizarrice demais só por serem outras espécies em outros planetas. Normalmente são meio que humanoides, sabe? Tem mais ou menos a mesma forma que a gente e tal, só que tem alguns detalhes diferentes. E eu acho isso ok, não precisa criar uma pessoa com 95 braços, sabe? Inventar demais. A imaginação não foi muito longe. São coisas simples, são espécies simples,
parecida com seres humanos, mas tem alguns detalhes diferentes. Isso eu achei interessante. Fora que normalmente quando as outras espécies são mais evoluídas que os seres humanos, eles mostram essa evolução em um poder mental, um poder, sabe, psicológico, não um poder de fogo, um poder de tecnologia, como normalmente a gente retrata os ETs, os extraterrestres que vêm aqui no planeta Terra com disco voador e sequestra as pessoas e abduz todo mundo e faz um negócio. Não, sabe, eles não são evoluídos em tecnologia, eles são evoluídos mentalmente. E eu acho que isso é uma leitura muito legal da gente imaginar a espécie de outros planetas. E as histórias, elas também são baseadas muito nisso, sabe, num jogo mental, numa evolução das espécies, o que elas fazem para sobreviver e tudo mais. E teve um episódio específico que me chamou muito a atenção, porque, mano, já tem mais de 60 anos essa série, e mesmo assim ela traz uns temas muito pertinentes. Como, por exemplo, eu não vou lembrar espécie, eu não vou lembrar planeta, eu não vou lembrar nada disso. Mas tem um episódio que o capitão ali da nave, ele é preso e começam a mexer com a mente dele. As criaturas lá do planeta que eles foram, eles conseguem entrar na mente das pessoas e fazer a gente começar a alucinar, começar a enxergar um monte de coisa. E eles têm o poder de fazer isso com eles mesmos. Então, o que aconteceu com essa espécie? Eles começavam a imaginar uma vida boa, sabe? A pessoa tem um sonho de, sei lá, de voar. Então eles começavam a imaginar que tinha capacidade de voar. A pessoa quer muito ser rica, então ela tinha capacidade de imaginar num palácio sendo rica e vivendo, sabe, do jeito que queria. E isso, apesar de parecer ser muito bom, acaba sendo ruim para a espécie em geral. Por quê? Se as pessoas conseguem viver os sonhos que elas almejam sem sair de casa, qual que é a motivação que elas vão ter de sair para trabalhar, de sair para fazer alguma coisa? E quando ninguém trabalha, a espécie não evolui. Mais do que isso, a espécie não sobrevive, porque as pessoas não trabalham, não tem energia, não tem água, não tem quem monitore essas coisas. Para quê? Se todo mundo pode ficar deitado em casa sonhando com a vida que quer. Você entendeu? Então, se você não precisa sair de casa para ir trabalhar, não tem ninguém para trabalhar para cuidar do planeta. Ou seja, a espécie morre. E é um dilema que eu achei muito foda, porque hoje em dia, se a gente tivesse esse poder, por exemplo, eu quero ser rico, eu quero viver nos Estados Unidos. Então eu estou trabalhando muito para isso, para ter dinheiro, para estudar, para conseguir um dia chegar lá. Agora, se eu conseguisse só dormir ou deitar na minha cama e imaginar tudo isso como se fosse real, não tem por que eu sair para trabalhar e fazer todas as coisas que eu faço. Entendeu? Mais ou menos o conceito. E isso é tratado, mano, numa série de década de 60. É muito legal que já tinha esses dilemas, porque a guerra entre as espécies vai muito mais do que só atirando arma de laser e tudo mais. Vai muito além, mano. Ela trata de evolução de espécies, de extinção, de coisas desse tipo, o que eu achei muito interessante. E esse tema, inclusive, é tratado lá em A Origem, por exemplo, que é um filme, não lembro de que ano exatamente, mas com Leonardo DiCaprio, que inclusive é um dos meus filmes favoritos da história, perdi as contas de quantas vezes eu assisti, que eles conseguem também manipular os sonhos e tudo mais, e algumas pessoas acabam se perdendo demais nesses sonhos, isso é prejudicial. Então eles serem os pioneiros para tratar desses temas mais psicológicos, da psique humana, e ver que isso também causa em outras espécies, mano, é muito legal. Eu curti bastante esse tema, essa história que é tratada na série. Mas isso eu tô falando de um episódio, né? Tem outros episódios que contam outras histórias também, mas é tudo nessa base, sabe? Não é só guerra e tecnologia, não, é muito além disso. É a evolução da espécie como criatura, e não com o que ela tem, entendeu? Só que o problema dessas histórias que as pessoas têm ilusão, que elas vivem na mente e tudo mais, como eu tava falando, ela sempre tem uma falha. No final desse episódio, o capitão que tá preso, que tá sofrendo todas essas ilusões, ele consegue fugir, escapa da prisão e tal, volta pra nave dele pra poder continuar vivendo a vida dele. O problema é que, como toda a história, quem garante que essa fuga dele também não é uma ilusão criada por aquelas criaturas que estavam prendendo ele? Quem garante que toda essa fuga foi tudo uma criação na mente dele que na verdade ele tá preso até hoje? É como A Origem. Quando chega no final do filme, a gente não sabe se aquilo que aconteceu, o desfecho do personagem do Leonardo DiCaprio, realmente está acontecendo ou se ele está sonhando com aquilo. É uma dúvida que vai ficar para sempre no ar, não tem como ser respondida. A partir do momento em que as ilusões começam a ser criadas na cabeça, não tem mais como saber o que é real e o que não é. Então a gente nunca sabe se o desfecho da história realmente aconteceu. Então assim, esses são um dos temas, eu gostei, eu queria falar para vocês que Star Trek me surpreendeu e que para quem gosta do gênero de ficção científica e tal, série espacial, coisa desse tipo, mano, é um prato cheio. Se você gosta desse tipo, provavelmente você já assistiu. Mas se você ainda não assistiu, você se interessa pela ficção científica de hoje em dia, Star Wars, Volta pro Futuro de hoje em dia, né? Não é tão de hoje em dia assim, mas se você gosta, eu acho que vale a pena dar uma chance para Star Trek, principalmente dessa primeira geração, pra gente ver da onde começou tudo isso. Porque foi sim a pioneira, foi da onde começou toda essa história, tudo que a gente conhece hoje, começou por lá. Então vale a pena dar essa chance. E se você não é tão fã assim também, de repente vale só por falar, nossa, eu já assisti Star Trek,
uma das séries mais prestigiadas da história. Talvez valha a pena dar essa chance também. Mas teve uma pequena coisa que não me agradou muito em Star Trek, que é o seguinte: eles têm a tripulação principal, mas eles têm muita gente na nave, só que não mostra todo mundo, mas eles têm bastante gente lá. E normalmente, quando um tripulante morre, eles cagam. Eles não têm nenhuma empatia pelas pessoas que morrem. Eles simplesmente, puta, morreu uma galera aqui da nossa equipe e tal, não sei o que. Vamos buscar saber o que aconteceu, vamos se vingar das pessoas que mataram essas pessoas, e só. Não tem um luto, não tem um enterro, não tem um choro, não tem nada desse tipo. A pessoa fala só: nossa, tal pessoa morreu, quem será que foi? Vamos se vingar, porque matou um tripulante nosso. E só, sabe, nem mostra o que eles fazem com o corpo das pessoas que morreram. Então, faltou empatia, faltou humanidade nos próprios humanos. Então isso me incomodou um pouquinho, mas é algo que pode ser explicado ou justificado ou mudado ao longo da série, não sei. E agora eu vou ler a opinião dos outros apoiadores também que já assistiram a série, para você ter opiniões diferentes da minha sobre Star Trek. A primeira opinião, mais uma vez, aqui do Manuel Neto. Primeiramente, acho que para começar a ver essa série, temos que fechar os olhos para tudo que já vimos de efeito hoje em dia e tentar relevar pela época que foram feitos, o que não quer dizer que nem tudo é mal feito, e sim um pouco ultrapassado, deixando meio brega. E dessa forma podemos aproveitar mais a história em si, que no geral convence, nos apresentando aliens em toda essa tropa, e os personagens têm carisma suficiente para nos envolver na trama que segue. E para alguém que apenas conheceu os filmes recentes lançados no cinema, ver a obra original tem um gostinho legal. Só não continuarei nessa jornada por não me empolgar o suficiente, seja pelos efeitos ou pelos inúmeros spin-offs que foram gerados em seguida. Contudo, foi uma boa saber o material base de tantas séries e filmes do gênero que são usados ainda hoje. E é o que eu estava falando aqui, né? Os efeitos especiais, eles não são ruins, mas eles são bem ultrapassados sim, principalmente se a gente já viu os efeitos que são usados hoje em dia. E como ele disse, teve vários spin-offs, eu acho que já teve 6 Star Treks diferentes, tem o Discovery, tem o Next Generation, tem um monte criados, tem uns mais recentes, acho que vai sair um novo também, não sei muito bem, eu sei que tem muita, a franquia Star Trek é enorme. Então, pra quem é fã, mano, é um prato cheio. Teve também a opinião da Janaína, ela também assistiu Star Trek, e ela disse que viu quando criança, então só relembrei um pouquinho. O que é mais diferente dessa pras outras é abordar temas como órfãos de guerra, violência, dominação, colaboracionismo, terrorismo e tudo mais. Temas pouco falados na época. E realmente, eu acho que naquela época, até a década de 90, assim, tudo que era feito de ficção científica era muito mais explosão, e nave, tecnologia, e raio laser. Só que não era o foco de Star Trek, eles abordavam temas muito mais reais, que chegam a ser temas atemporais, ou seja, até hoje são temas recentes. Como ela diz, fala de terrorismo, de órfãos de guerra. Mano, são temas que a gente vê nas histórias hoje em dia ainda. Só que a gente já não vê coisas de laser, coisas assim, porque já é uma imagem do futuro meio ultrapassada. Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer. E por último, a opinião do Michelangelo, que foi o cara que indicou essa série lá no grupo dos apoiadores. A opinião um pouquinho maior dele, que ele é muito fã, e ele fala o seguinte: Jornada nas Estrelas foi a primeira série que eu assisti pela internet, em 2011. É sobre uma nave espacial que viaja pelo universo para entrar em contato com civilizações alienígenas, para descobrir coisas desconhecidas pela humanidade. O tempo ficcional da série é o século 23, uma época em que a humanidade resolveu na Terra problemas como fome, guerras, racismo, preconceitos mesquinhos, etc. Na série aparecem tecnologias como celular portátil, um aparelho chamado Tricorder, que é capaz de detectar qualquer doença no corpo humano, computador com reconhecimento de fala, teletransporte, em que a nave, ao invés de pousar no planeta, simplesmente decompõe a tripulação que vai no planeta, átomo por átomo, célula por célula, e recompõe em outro lugar. Na série, os motores da nave geram tanta energia que fazem com que o espaço ao redor da nave viaje mais rápido que a luz, e a nave apenas pega carona no espaço em expansão. Tem também pistolas de raio laser, campos de força e etc. Essa série é da década de 60 e foi vanguardista na universalização dos direitos humanos e no combate a preconceitos de todos os tipos. Na tripulação do elenco principal, tem um alienígena do planeta Vulcano, de orelhas pontudas, chamado Spock, tem o Capitão Kirk, o médico McCoy, o engenheiro escocês Scott, o piloto japonês Sulu, a oficial de comunicações Uhura, que era negra, e o ativista Martin Luther King era fã dessa série e via a Uhura como uma esperança de um futuro melhor para a população negra. Inclusive, a Uhura queria sair da série porque sofria racismo, mas o Martin Luther King a incentivou a permanecer na série. Olha que curiosidade muito foda, mano. Martin Luther King era fã de Star Trek. Quem somos nós para falar que a série era ruim? E realmente, essa é uma diferença também de outras séries espaciais, que normalmente a nave ela pousa. Aqui não, eles realmente têm meio que esse teletransporte. Dizem, né, algumas teorias que eu já vi sobre coisa de teletransporte, se um dia existir, vai acontecer exatamente desse jeito. É a destruição dos nossos átomos, das nossas células em um lugar e a recomposição em outro lugar.
É o único jeito, não tem como as nossas células viajarem através do tempo. Elas são decompostas em um canto e recompostas em outro. E a série já fazia isso lá na década de 60. E com certeza na época Star Trek revolucionou demais e até hoje não é à toa, ela é base para muitas histórias desse tipo. E eu quero saber de você agora, você já assistiu The Mentalist, já assistiu Star Trek? E se você ainda não assistiu nenhuma das duas, se interessou por alguma delas? Se for o caso, deixa aqui nos comentários qual que você mais se interessou, por que você se interessou por causa de uma delas, e aproveita para deixar nos comentários indicações de outras séries que vocês gostam também, para as pessoas poderem ler os seus comentários e assistir as séries que vocês gostam. Não esquece de, antes de sair do vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve clicando nessa bolinha, e vem assistir as outras indicações que estão na playlist aqui em cima, ou assiste esse outro vídeo aqui embaixo que também é muito bom. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima e valeu!